Bom dia a todos. Estamos aqui hoje para falar sobre irradiação, limpeza e poder de uma palavra. Bom, irradiação, antes eu vou pedir para vocês, porque vai ter um pouco de barulho aí da rua, porque hoje é mais movimentado. Bom, irradiação é uma energia que a gente usa do mundo espiritual, né? Tem vários tipos de radiações dos mestres, mas hoje eu vou falar da chama violeta, porque hoje é o dia dela, hoje é sábado. Então, como que a gente usa essa chama violeta para limpar o nosso campo, o nosso corpo, as nossas células e a nossa casa? A melhor maneira de usar a chama violeta é primeiro reivindicar o mestre Saint-Germain, toda a hierarquia angélica da chama violeta e os seres extrafísicos dessa chama para te ajudar, para somar com você. Chama teus guias, toda a tua família espiritual, tá? Porque aí, nesse momento, você vai ter um insight, um flow, né? Eles podem te ajudar alguma coisa que você precise fazer a mais. Ou algo que você possa fazer para manifestar algo também. Porque essa chama, além de limpar, ela também ajuda a manifestar as coisas. Tá? Depois eu vou fazer um vídeo sobre uma outra radiação para manifestação, tá bom? Então é o seguinte. Chama essa chama do centro da Terra. Vocês podem fechar os olhos e imaginar que no centro da Terra, como se fosse assim um cânion, um grande despenhadeiro, como se diz assim, mais popular, né? E lá nesse fundo tem uma caverna de cristais de ametistas, que é o fogo violeta, tá? E essa ametista, do centro dessa caverna sai um fogo. Ele vai subindo pelos seus pés. Você está acima dessa caverna. Quando ele vai subindo pelos seus pés e você reivindica que ele limpe e transmute toda a energia pesada dos seus chakras, das suas células, do seu campo áurico, de qualquer energia entrante, de energias de encarnado, de astral de encarnados que você tenha ligado e de desencarnados, tá? Você vai sentir uma sensação de limpeza no corpo. Pode bocejar, lacrimejar, arrepiar, tá? Ou mesmo ter a movimentação energética, que é aquecer, esfriar, tá? A energia fria, gente, é quando o local tá muito assim, meio bloqueado, tá? Então, vai fazer uma mistura ali e vai começar a desbloquear, tá bom? Então, façam isso. Sintam essa chama muito em você, como se você tivesse tomada por ela. Sinta ela expandindo, ela bem forte, sabe? Aqui aquelas chamas bem grandes, assim, bem violeta, bem linda, tá? Vá sentindo essa chama violeta. Pode ser um azul violeta, que também. A chama violeta, ela vai assim, fazendo essa diferenciação de tons. Para mim acontece entre o violeta e o azul violeta, tá? Então sinta essa energia e expandam para a casa de vocês do fundo para frente, que vai limpar. Imagina uma chama muito potente na casa de vocês, que ela passe pelas paredes, pelas janelas, por tudo. Vai sentindo ela limpar cada ambiente, do quintal, área de serviço, sempre do fundo para frente. Depois ela pega ela pega a rua toda e o seu bairro, até a sua cidade, e você depois agradece, tá? Eu não vou dizer para vocês fazerem para alguém, porque quando a gente está assim, precisando limpar o nosso campo primeiro, é bom que nós estejamos só com a nossa energia, tá? Então façam somente para vocês. Porque se vocês ficarem bem, ao redor vai ficar melhor. Se limpar o seu campo e a casa, ao redor vai ficar melhor, tá? Então é isso. Uma outra irradiação são a palavra, né? Então existe assim, e no início era o verbo,
e o verbo estava com Deus, né? Bom, se o verbo estava com Deus e Deus em ação é você, tá dentro de você, você é um raio divino dele, as palavras que a gente profere com muito sentimento não é aquelas que a gente profere fracamente. Mas se você põe muita força, ou raiva, ou sentimentalismo, aquilo manifesta. E tudo que se manifesta depende da energia que você põe nesse verbo, se é bom ou se é ruim, tá? Então vai muito do direcionamento da frequência. Toda palavra tem uma assinatura energética. Por isso que o nosso nome, muitas pessoas colocam. Você já viu que algumas pessoas, quando ficam famosas, ou quando vão entrar para um artista, né, vai começar a fazer sucesso, às vezes um numerólogo, a numeróloga muda coloca uma letra, um número, coloca sempre uma situação, ou muda até o nome. Tem muitos atores e atrizes, principalmente da década de 60, 50, 60, 70, que não tem os nomes que eles são de batismo, para que o nome tenha um efeito muito grande de artista, né? E também isso tem uma energia, ele já tem uma vibração. Você usa o nome 50, 60 anos, querendo ou não, ele já é uma personalidade, ele já está acoplado a você, né? Então, há uma assinatura energética no seu nome de batismo, que também pode se fazer, né, o registro disso, pode se fazer muitas situações com o nome. Toda vez que uma mãe, alguém escolhe um nome, tem uma inspiração que essa mãe está recebendo para colocar aquele nome. Ou ela está se ligando a uma energia de uma pessoa que ela gosta, um sentimento, alguém que representa alguém que ela admira, né? Então, ou um santo, não tem problema, mas há para você uma energia no seu nome. Então, e o verbo se fez carne, o verbo se manifestou na matéria, né? A carne, no caso, é o campo material, é o nosso mundo material, o mundo do fenômeno, né? Então, cuidado com o que você fala, principalmente com raiva ou com muito sentimento. Seja uma emoção, porque emoção não é sentimento. Então, tudo que vem de baixo é emoção, o que vem de cima no chakra cardíaco é sentimento, tá? Mas se tiver também um sentimento muito desajustado, aí é um sentimentalismo, que pode ser uma coisa muito de abnegação, sentimentalismo que não dá em nada, gente. Não é um fluxo bom. O amor verdadeiro é aquele que a gente só sente, que a gente não quer arrebatar, que a gente não deseja o mal, que a gente tenta entender uma situação e se libertar. Você está no amor. Quando você está no sentimentalismo, se der errado alguma coisa, você vai ficar com muita raiva. Ou você vai proteger pessoas, você vai mimar filhos, porque você está no sentimentalismo. Não está vendo aquela situação ali com firmeza que tem que ser feita, que é a firmeza também é amor. Um grande não é amor. Colocar um filho na linha é amor, né? Se colocar em primeiro lugar é amor, porque vão te respeitar, então você está numa vibração boa na sua casa, tá? Então o que vem de baixo são emoções e o que vem de cima são sentimentos. Então toda essa irradiação a gente tem que ter cautela com o que a gente fala. Então vamos proferir palavras boas, né? Existe uma palavra que chama perfeição. A palavra perfeição, em todas as escolas iniciáticas, onde eu estudei muitos anos e estudo até hoje, pratiquei muito, e todos os mestres que eu assisto, essa palavra é uma palavra muito poderosa, porque em espírito nós somos perfeitos. Quando a gente está nesse mundo aqui, que a gente se deixa levar muito pelo nosso ego, porque é o que a gente sabe fazer, né? A gente vai entrando querendo se defender das coisas, querendo galgar coisas, né? Achando que as pessoas estão tentando tirar algo de nós, a gente se apega. Então, tudo isso aí vem do sentimento de emoções, de apego.
Mas em espírito nós somos perfeitos. Quando a gente decreta a perfeição em nós, tudo começa a mudar dentro de nós. Então eu vou ler um trecho aqui do livro Revelação da Luz e das Sombras, do Luiz Gasparetto e do Lúcio Morigi, tá? Esse livro aqui fala sobre o Big Bang, sobre como que essa força funciona em nós das sombras e da luz, tá? Gente, eu não estou ganhando nada para falar desse livro, mas é um livro maravilhoso, tá? Então, se você tiver a oportunidade de comprar Revelação da Luz e da Sombra, tá? Depois eu deixo ele aqui embaixo, tá? Então, vamos lá ao que esse livro aqui fala sobre a palavra perfeição. E no final eu vou dar um decreto sobre como que decreta isso para isso fazer efeito na vida da gente, né? Porque o que eu gosto de ensinar é o que vai fazer efeito na vida prática, né, gente? Ficar só falando, a gente tem que falar para explicar as coisas. Mas todo vídeo meu vocês vão ver que vai ter alguma coisa para ser feita, para praticar e para mudar, para melhorar. Então, ó, a magia da palavra perfeição. A palavra perfeição é mágica e poderosíssima. Jogue perfeição em tudo que você fez no passado, consciente ou inconsciente. Ao mesmo tempo, em tudo que lhe fizeram. Isso é lucidez. Essa é a melhor forma de descristalizar o que está em suas células há séculos, em todas as existências. Essa é a melhor maneira de se libertar do passado que o prende. Esse é o melhor jeito de purificar-se. Não há o que não se consiga com a pureza no coração. A pureza faz a gente ver e perceber tudo com clareza, pois não há cisco para atrapalhar a visão. A pureza e a liberdade andam de mãos dadas. Quem está livre interiormente tem o poder, o domínio sobre as formas, tem a soberania consigo. Quem está livre comanda, dá ordens. Qualquer ideia diferente da perfeição é ilusão. Purificar-se é ver a perfeição em todos os fatos e experiências. Quem está na pureza tem posse de si, está centrado, fazendo com que qualquer força exterior, qualquer energia estranha, seja rechaçada imediatamente. Olha que legal. A corrente da energia universal não fica vagando lá em cima no espaço cósmico. Ela norteia todo o universo e está aqui também, pois cada um é o centro do universo e seu corpo é a porta invisível para o visível. Então é o seguinte, o que é isso aqui? O seu corpo é a porta invisível para o visível. Deus não faz nada por nós, Deus faz através de nós. Ele já está aqui, né? Então ele está aqui como uma grande fonte universal que comprime aqui no seu centro cardíaco como a alma. Então é você que vai escolher, é você que vai permitir. Então ele vai agir através de você. Ele já te deu tudo, use. É tipo isso, tá? Então é por meio de você, de sua sombra, olha, que o espírito uno se torna real. Sem sua sombra tudo fica latente. Então, o que eu fiz um vídeo ontem, né? A sombra é quando a gente decreta a luz sobre ela, sobre essas forças inconscientes, guardiãs, e ela começa a se ligar com o cosmos, com a energia universal e manifestar as coisas. Se você não decreta aqui, sentindo aqui como se fosse um tubo para as forças que vão para a Terra, que é as forças guardiãs, essa força de manifestar o que você quer, em vez dela se manifestar e ficar presente na sua vida, ela vai ficar latente, ela não vai acontecer, tá? Desse modo, se suas crenças estiverem purificadas, o corpo também ficará. Assim, o fluxo da energia universal, não encontrando resistências, ali reflete o bem em tudo que lhe diz respeito. Sabe que outro dia eu estava vendo um rapaz falar? O Marcelo Contrim. Mas antes dele falar isso no podcast, e eu achei muito interessante essa sincronicidade,
antes dele falar isso, acho que é no Paranormal Cortes, antes dele falar isso, eu tive uma lucidez, um insight sobre isso. E Deus me mostrou ele, eu agradeço muito que Deus abençoe o Marcelo Contrim lá na entrevista e no trabalho dele. Ele fala assim, sabe por que as pessoas não manifestam e diz que não funciona? Porque elas estão ligadas a tudo que é do passado, elas não purificaram realmente. Por isso que não é tão fácil, porque você tem que se libertar disso. Então, gente, quando ele fala aqui que quando a luz, quando não encontra resistência, ela manifesta. E como que a gente faz para não encontrar resistência? Usando a perfeição, colocando perfeição, tá? Então, agora vai um decreto 2, tá? Que também eu aprendi com Luiz Gasparetto. Um eu aprendi com o Luiz Gasparetto e o outro eu aprendi com o Mauá, com o Barão de Mauá, que é uma entidade que trabalha com ele, um amigo espiritual dele, que tem um grupo de prosperidade que trabalha para o Brasil, principalmente, né, nessa energia de prosperidade. Então, vamos lá. Primeiro do Gasparetto. Tem um decreto dele que ele falava assim: tudo em mim, mim é Deus em mim, né? Então, tudo em mim é perfeição. O resto é ilusão. Sentindo aqui no coração. Vá fazendo isso, que você vai se purificando. Mas tem que sentir, tá, gente? Não é ficar repetindo assim, né, de forma cognitiva, não. Sabe uma coisa? Sabe quando a gente canta uma música que a gente gosta? A gente não sente uma emoção? A gente lembra de uma coisa legal, ou a gente dá vontade de dançar. Nossa vibração aumenta. Uma música boa, claro. Tem uma coisa que também é interessante que a gente pode fazer é cantarolar os nossos decretos, porque assim você coloca um sentimento bom nele. Então, tudo em mim é perfeição, o resto é ilusão. Vai sentindo. Tudo em mim é perfeição, o resto é ilusão. Ou realmente decretar, tudo em mim é perfeição, o resto é ilusão. O outro decreto que o Barão de Mauá ensinou é: eu sou perfeita e confio nessa perfeição. Eu sou perfeita e confio nessa perfeição. Eu sou perfeita e confio nessa perfeição, né? Então, quando a gente faz isso, escolha um dos dois ou faça os dois, como vocês queiram, tá? Tudo é irradiação, tudo tem frequência. As músicas também. Cuidado com as músicas que vocês ouvem, porque a gente coloca emoção na sofrência que tá na moda, ou nas músicas que colocam a mulher muito embaixo, ou o próprio homem, como uma pessoa que agora querem diminuir a virilidade do homem, que tudo é errado, viu, gente? Eu não gosto de ideologias, porque a lei universal funciona como uma lei espiritual, cósmica, não tem nada a ver com isso aqui. E tudo é importante. Homem e mulher são só naturezas diferentes que se complementam. E a sexualidade, se é homossexual, é porque o temperamento da pessoa é homossexual. E tá tudo certo, porque no universo tem várias situações, tem várias formas de se amar, né? O que não pode acontecer é a gente entrar nessas ideologias de transformar o que já existe no que não existe, mas respeitar a natureza de cada um, tá? A natureza, porque realmente há o homem, a mulher, homem e mulher que gostam do mesmo sexo. Isso é a natureza divina deles e tem que ser respeitada. Mas aí quando a gente entra nessas coisas de ideológica, não é bom, porque tem muita energia pesada, né? Então é isso. Vamos respeitar todos, a nós primeiro, porque senão você não respeita ninguém, né? Então é isso, tá? A palavra perfeição é a bênção desse sábado para vocês. Salve a luz de todos vocês.